Então eu vim aqui conversar um pouco com vocês hoje, né, para falar um pouco sobre algumas ideias que tangem o universo do livro de artista, né, e amanhã focar nos trabalhos das pessoas que estão envolvidas. Eu também não sei o quanto que vocês conhecem do meu trabalho, não, qual que é também não sei nem como que você chegou, né, mas eu adorei a máfia das pessoas que você chamou, que eu sempre falo que a questão dos livros de artista é uma máfia. E tanto é que todos eles estão aqui, o Pedro não, o Icrec não, mas estão aqui nesse livro que eu organizei sobre livro de artista em 2013, né, para a gente discutir um pouco esses conceitos. Então, minha vontade hoje, agora, que a gente tem pouco tempo, é assim, ver o que vocês acham. Eu falar um pouco da minha experiência e como que isso surgiu dentro do cenário contemporâneo, né, o cenário da arte contemporânea, como que esse assunto ressurgiu, na verdade, né? E os vários conceitos que tangem esse universo. Que, na verdade, esse assunto ele é muito recente dentro do cenário contemporâneo, como um modo de produção. Da mesma forma que se produz pintura, desenho, gravura, escultura, se produz livro de artista, né? E tem muitas... eu diria um pouco de confusão mesmo em relação assim, o que é arte impressa e o que é livro de artista e as definições que regem a especificidade desse fazer. Porque cada linguagem, cada mídia tem uma especificidade, né? Por mais que haja uma porosidade entre as linguagens, dentro do cenário contemporâneo, né? Desenho vira performance, que vira cinema, que vira história em quadrinho, que vira teatro, que vira dança, que volta a ser gravura, aí vira escrita, a escrita se torna uma performance visual, a dança se torna uma pintura. Então a gente vive essa porosidade entre as linguagens desde a década de 60, né, que tem a ver com mudança de paradigmas comportamentais, né, e muito regidos também pela ideia de Foucault, de desterritorialização dos campos e tudo mais. E isso é muito interessante por um lado, mas por outro, a gente perde, por vezes, de vista uma certa radicalidade, uma certa raiz, no sentido de entender o que é cada linguagem, né? E o livro de artista, ele tem as suas especificidades. E o que eu sempre coloco, quando eu começo a falar assim, meio do nada, sobre esse assunto, é pensar de que lugar que a gente está falando sobre livro de artista, né? De que livro que a gente está falando? Porque existe, assim, vamos dizer, uma diferença muito tênue e, ao mesmo tempo, abismal entre um objeto-livro tradicional, funcional, pragmático e o livro de artista. Eles são completamente consonantes e, ao mesmo tempo, dissonantes. Então, é sempre bom pensar de qual é a ideia de livro, afinal de contas, que a gente está falando. O livro funcional, que é esse livro códex, dessa forma como a gente a conhece hoje, porque daí a gente teria que falar sobre a história do livro. Para falar sobre livro de artista, a gente tem que se remeter à própria origem do livro, e para a gente falar sobre a origem do livro, a gente tem que falar sobre a origem da natureza da imagem e da natureza da palavra. Por quê? Porque o livro, qualquer livro, seja funcional e seja o livro de artista, ele é um campo de pouso e de convivência híbrida entre a palavra e a imagem. Isso é ou da palavra com a palavra, ou da imagem com a imagem, ou da palavra com a imagem, da imagem com a palavra. A maneira desses elementos se relacionarem pode entrar dessas duas naturezas de linguagem se relacionarem, é o que vai estabelecer o que é um livro tradicional e o que é um livro de artista. Essa regência, por vezes difusa, por vezes criando fricção, ou por vezes harmoniosa. O livro, então, da forma como a gente conhece hoje, que é o tal do códex, que tem toda uma história tecnológica para chegar nesse formato, com a ideia de duplas, cadernos que
se costuram, que são costuradas ou por uma máquina industrial, ou de uma forma artesanal, ou por cola. De qualquer forma, quando a gente pega um objeto, livro na mão, porque qualquer livro, seja funcional ou seja livro de artista, por princípio, ele é um objeto. E por princípio, ele traz elementos sensoriais. Né? Ele traz peso, volume, textura. Às vezes você sente até o cheiro, a textura do papel. Assim, eu acho um barato chegar numa livraria e ficar olhando como cada um pega um livro. Entender a coreografia que cada livro também propõe para quem pega. E você percebe direitinho, quando a pessoa pega o livro, se ela tem um apreço pela materialidade do livro, pelo conceito do livro, ou se aquele livro é um livro funcional. O que é um livro funcional? É aquele livro que existe como um suporte isento para receber palavras e imagens, para receber conteúdos, receber depósito gráfico. E aí o que acontece? Para um livro funcional, inclusive você pode ter assim, um super designer que pega e trabalha o livro de uma forma que ele se apresente sensivelmente, sensorialmente, de uma forma muito especial, que faça acordar esse apreço de um corpo que entra em relação com outro corpo, né? Mas mesmo assim ele é um livro funcional. Por quê? Porque o livro funcional, que é aquele que funciona, ele garante o conteúdo. Por exemplo, se você está buscando um livro de filosofia, você vai numa estante de filosofia e você vai achar livros de filosofia. Por melhor que design que seja, né? Inclusive agora em São Paulo tem aquela coleção N-1, que o Peter Popelbar, que tem edições incríveis. Cada livro ele tenta entender a objetualidade, mas você sabe que você vai encontrar filosofia. Com toda a sensibilidade que o livro traz, dessa coleção N-1, que o Peter Popelbar é um filósofo que traz filósofos, antropólogos e escritores para falar de assuntos ligados à filosofia, antropologia, mas enfim, esse campo do pensamento, mesmo com toda a excelência gráfica, você sabe que você vai encontrar esse conteúdo. Você vai pegar matemática, você vai encontrar matemática, literatura, você vai pegar um livro de arte, você sabe que você vai encontrar elementos ligados à arte. Ou seja, não tem surpresa em termos... Assim, existe o continente, que é esse apreço material, o corpo do livro, a forma livro, com todo o seu conhecimento, inclusive artesanal, da artesania. E a artesania do livro não significa ser artesanal, né? Porque a artesania do livro inclui conhecimentos industriais, né? O escriba de ontem é o designer de hoje, né? É a mesma coisa, né? São artesões da indústria. Então, vou tirar esse cravinho que eu estava mascando. Vou botar aqui. Então, assim, um livro funcional pragmático, por mais elementos sensíveis que ele tenha, você sabe que você vai encontrar, né? O continente, que é essa coisa que eu estava dizendo, e o conteúdo. Tanto é que um designer em editora, ele prepara um programa e todo o conteúdo tem que encaixar. Eu que sou ilustradora, né? A gente sofre com editora às vezes por causa disso, porque tem um certo padrão de coleção que você precisa respeitar e às vezes não condiz com o conteúdo do livro. Então, o que acontece? Nesses livros funcionais, eles são pensados de fora para dentro. Existe um mapa e você tem que encaixar tudo lá dentro. Livro de artista não. Livro de artista você nunca sabe o que você vai encontrar dentro. É sempre uma surpresa. E o continente e o conteúdo, ou a forma e o conteúdo, o significante e o significado, eles são absolutamente indissociáveis. A forma que ele vai ter, o peso, o tipo de palavra, o tipo de maneira, se é uma palavra escrita, se é uma palavra impressa, se ela é sobreposta, se ela é justaposta, a natureza da imagem, que imagem, de onde que ela vem? Então, sei lá, você pode abrir um livro e ter uma imagem bíblica com texto científico e aquilo sobrepor e aquilo coexistir dentro de um livro de artista. Ou seja, um livro de artista, inclusive, ele é muito difícil de classificar, porque ele vai criando formas e formatos e medidas que às vezes são inclassificáveis. Se alguém já visitou acervo de museu,
Mano, eu moro em São Paulo, né? Então minha referência é São Paulo. MAN, MAC, ou algum museu daqui, um MAN daqui, não sei se tem acervo de livro de artista, ou se você vai em bibliotecas ou em livrarias, a coisa mais difícil é expor e classificar, por causa do formato, do tipo de parecência que ele vai tomando e por conta das manipulações que vão surgindo, que são inusitadas. Então, quando você pega um livro de artista, você nunca sabe o que você vai encontrar dentro, né? Porque são sempre relações inusitadas e a relação entre a palavra e a imagem, que na verdade são os elementos de convivência mínima e máxima dentro de qualquer livro, seja funcional ou seja livro de artista, está ali coexistindo. Eles existem de uma forma híbrida. Então eu sempre falo que o livro de artista é um campo de convivência das diferenças. Isso daí podia ser um tratado político. É o campo da convivência das diferenças entre a natureza da palavra e a natureza da imagem, né? Primeiro ponto. Segundo, ele é uma caixa de surpresa, né? Ulisses Carrion. Desculpa, eu estou falando rápido, é porque tem tão pouco tempo. E eu acho importante eu falar tudo isso. E como a gente tem amanhã também, depois eu mostro o meu trabalho. Eu tenho, ou posso falar do meu trabalho, ou do trabalho de outros artistas, mas é que se a gente não constrói esse campo comum, a gente não consegue ir adiante. Isso já vai ajudando para o dia de amanhã, tá? Então, desculpa eu estar falando rápido e tentando botar um monte de assunto. Mas, o que eu estava dizendo, que o Ulisses Carrion, que é um dos primeiros teóricos de livro de artista da década de 60, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele tem até aquele livrinho que o Amir Brito em Minas relançou e agora tem em PDF, eu posso passar para vocês, que é a Arte Nova de Fazer Livros. Ele falava uma coisa muito legal. Quando você encontra um livro, você encontra um objeto, um volume. Ele é uma escultura, um volume no espaço. Mas quando você abre a primeira página, você inaugura o tempo. É isso que dá essa outra relação com esse universo do livro de artista, mas mesmo na literatura. Por exemplo, Júlio Cortázar, ele é um escritor que ele não escreve só texto, ele escreve livro, ele pensa o livro. Quando ele faz um jogo da amarelinha e propõe aquela movência, aquele deslocamento, que às vezes você está no fim do livro lendo o começo, esse tipo de atravessamento físico, ou quando ele faz lá o segundo round, último round, que ele corta o livro no meio e propõe duas leituras simultâneas. Quer dizer, ele é um dos poucos escritores que fazem literatura e entendem o objeto livro. Porque, no geral, o escritor, ele escreve texto, que entra em qualquer suporte isento, que recebe aquele texto e que você pode ter um atravessamento temporal na leitura do texto, mas não é que está depositado naquele formato, e o formato é isento. Você pode ter experiências temporais ao ler um James Joyce, óbvio, né? Um Fine Gansway, qualquer livro, Guimarães Rosa, né? Borges, mas a questão não é o livro, é o texto. Bem diferente, né? Então, o Ulisses Carrion também falava que o escritor, ele escreve texto, ele não escreve livro. Então, a arte nova de fazer livro é o quê? É pensar a gramática do livro. É pensar no que ele se constitui, qual é a sintaxe dele, né? Qual que é essas relações possíveis de friccionar a natureza da palavra e a natureza da imagem, que já nasce de uma cisão, porque a gente lida com a linguagem fonética, que é muito diferente da linguagem oriental, que é iconográfica, que é ligado à imagem, e da origem da língua, que é uma história fascinante, né? Então, a gente já nasce nessa cisão, nós ocidentais, tem aquele livro incrível, As Palavras das Coisas, do Foucault, que fala muito sobre isso, essa fricção, mas de todo modo, o Ítalo Calvino falava uma coisa muito legal naquele texto, naquele livro, 6 Propostas para o Milênio, no capítulo Visibilidade, que ele falava que uma coisa que ele como escritor, né, mas acho genial, porque serve muito para esse universo do livro, de artista, que
que o espaço entre de como que das palavras nascem as imagens e como que das imagens nascem as palavras, esse lugar é um trânsito, e um trânsito também movediço, que é onde o livro de artista acontece. É o tal dos signos em rotação, do Otávio Paz, que os signos eles são móveis. Um livro tradicional, e na linguagem tradicional, funcional, aquela que precisa funcionar, como eu aqui falando com vocês, eu estou me comunicando. Eu tenho que garantir que a minha comunicação aconteça. Então, a gente está aqui num universo, isso é isso, é aquilo e aquilo. Mas no universo da arte, é exatamente o contrário. Você está desfuncionalizando a linguagem. Né? Todo o trabalho no universo poético, no universo da arte, é a desfuncionalização da linguagem. Mas para a gente desfuncionalizar a linguagem, a gente precisa saber que linguagem é essa. Voltamos de novo ao assunto. A gente precisa saber da especificidade do livro, para entender o que é livro de artista, e para saber da especificidade do livro, a gente precisa entender o que é a imagem, qual que é a origem da imagem e qual que é a origem da palavra. E a gente precisa entender o que é a origem do livro. Por que para trabalhar com livro de artista, a gente precisa entender a história do livro? Primeiro porque nós somos seres de linguagem. Toda a nossa história, ela é baseada na aquisição da palavra oral e depois da palavra verbal. Então precisa ver como que essa palavra pousou no mundo. A gente vive disso. Quando a palavra pousa no mundo, e os primeiros pousos eram as palavras cunhadas, cuneiformes, e eram escritas em pedras. Ou então, geralmente em pedras e bem mais tarde em argila, porque percebia que quando a argila secava, ela guardava os rastros, os indícios de coisas que ficavam nelas. Mas no começo, a palavra era pegada a tapa, você tinha que ficar ali. Imagina você ir num médico, o cara te dá uma receita, volta daqui 10 dias. Você chegava lá e pegava a pedra cunhada, porque as primeiras escritas eram funcionais. Era para medicina e para contar o que um tinha e o que o outro não tinha, para medir posses. A palavra poética surgiu na Suméria, onde teve o saque, no Iraque, na Mesopotâmia, por isso que deu muita dor, porque lá estava toda a nossa origem civilizatória. E a palavra, nesse estado poético, como a gente conhece, foi através das primeiras narrativas míticas da origem do mundo do Gilgamesh, que depois migrou para a Gênese, que é uma escrita do aramaico que é toda reta, quadrada, por causa da cunha, que era assim que se escrevia, né? Então, a origem da palavra, ela tem a ver com o assentamento da memória. É isso que eu quero dizer. É quando a palavra deixa de ser oral, onde a oralidade fazia com que os antigos tivessem que repetir histórias, e para quê? Para você não esquecer, para você não se perder. E a gente já perdeu o que é a experiência da circularidade na sua origem. A gente nunca vai poder viver isso. Porque a gente já é alfabetizado. Só quem não passou pelo sistema oficial de educação, tem histórias, mas isso fica para outro dia, sobre isso, de experiências que eu tive com pessoas que não são alfabetizadas, que na verdade são depositários dessa coisa originária da palavra e da imagem, né? Então, o que acontece? Essa palavra, quando ela pousa em algum lugar, que no começo eram as pedras, vira memória. Começa. E o que é o livro? O livro, na sua última instância, ele surgiu para compilar histórias e compilar memórias. Mesmo que essas memórias elas sejam originadas por um imaginário. Porque memória e imaginário está ali. O que é memória e o que é imaginário? Né? O Borges diz que tudo são extensões dos sentidos. Né? O óculos é a extensão do olho, o sapato é a extensão do pé, o carro é a extensão do pé, o lápis é a extensão da mão e o livro é a extensão do imaginário. Né? E o Mallarmé já dizia que tudo acontece para terminar num livro. Então, a ideia do livro em si
ela faz parte de nosso processo civilizatório, porque nós somos seres de linguagem. A nossa vida é atravessada pelos livros. E para a gente pensar livro de artista, a gente tem que conhecer a história do livro. Por quê? Porque cada época, desde a pedra cunhada, depois quando o livro virou, quando o texto ele começou a cair nas argilas, aí, imagine Moisés levando as 10 tábuas, como era pesado aquilo, não dava para contar muita história, porque era muito pesado. Não dava para contar história, porque, imagina, a escrita era que é a coisa mais contemporânea, olha aí as pedras. Pedras cunhadas, super contemporâneo, né? Depois, a escrita, para ela poder conter informações e virar narrativas, que foi lá em Gilgamesh, acabou caindo no pergaminho, que é feito de caules, depois no papiro, que é feito de caules vegetais, depois no pergaminho, que são essas peles extensivas de bicho, e aí começou a aparecer o texto, que não é mais, que é estampa, que não é mais cravado, cunhado, não é mais o texto tridimensional, é um texto que é desenhado. Aliás, a escrita nasceu do desenho. E aí surgiram os primeiros livros de rolo, né? A primeira forma de livro que vai se aproximando dessa ideia aqui, de poder carregar a memória, porque livro também tem uma vocação nômade. Livro existe para circular. Ele é um objeto que a gente carrega, que é uma leitura solitária, né? A gente pode até exercer uma leitura coletiva, mas é sempre de um em um. E ele é nômade. Ele sempre foi isso. Por isso que as feiras atuais são sensacionais, porque você vê essa herança do nomadismo, né? De pessoas com bancas que vão trocando, né? Como se os livros fossem gomos de mexericas para serem trocados e espalhados. Então, as feiras, as livrarias, a existência disso vem toda dessa tradição. Então, surgiram os primeiros livros de rolo, depois, muito tempo depois, surgiu na China os folders, que são os livros dobrados, né? Livros venezianos que eram feitos por tábuas costuradas. Enfim, a história do livro, cada época, ele tem uma função muito prática, tal como esse aqui tem pra gente. Né? Então, na época do papiro, na época do tijolo, da tábua de barro, na época do pergaminho, na época do livro de rolo, na época que a tecnologia era um livro folder, cada época o livro se apresentava como fruto de uma tecnologia e ele era totalmente funcional. Só que quando ele perde a função, ele vira resíduo poético. É isso que eu estou também querendo dizer. Por isso que é importante, para quem estuda livro de artista, você fazer uma incursão na história do livro, na história de como que a imagem surge e de como que a palavra surge e dessas interconexões. Porque o que antes era função, hoje é resíduo poético. Tanto é que a gente vai olhar cada livro, você consegue falar as filiações genéticas para adquirir aquele formato. Então é muito importante a gente ter esse percurso. O homem conta histórias, mas como ele conta a história? O como é a grande questão, não é o quê, é como. E a narrativa, ela vai ser sempre o como a palavra e imagem se relacionam, ou seja, como espaço e tempo se relacionam. Isso é básico em livro de artista. É um elemento de linguagem. Né? Não é só a costura, não é só a parte de como que... Porque a história da cola, de como que as folhas começaram a ser grudadas para virar volume, também é uma história incrível, né? E que tem, assim, uma ramificação assim, gigantesca pela Ásia, pelo Japão, pela China, pela África e em toda a cultura europeia, a partir dos romanos até chegar nas primeiras iluminuras da Idade Média. Tem assim, um repertório incrível de costuras e de livros
sem costuras, de livro sem cola, né? E tudo isso, dependendo do significante, você pode gerar um significado, dependendo do que você, qual é a tua questão, de que livro é esse que está sendo falado, está sendo evocado, desse livro por vir, essas questões elas vão surgindo. E o resultado, ele que vai dar o sentido. Então, a narrativa nada mais é, em livro de artista, do que a inter-relação entre espaço e tempo. Né? E esse espaço e tempo ele vai se dar na forma como o livro se apresenta, na maneira como você folheia o livro, ou seja, na maneira como o livro se apresenta para ser folheado. O ritual o que é? Você reatualizar um fato. E para você não esquecer, você ritualiza, você reatualiza. E ele te dá um tempo cíclico. O que é a passagem de ano? É isso, é essa herança dos primais, das tribos mais atávicas, mais arcaicas, de você celebrar a passagem do tempo, né? É isso, é uma invenção, uma convenção, mas é uma invenção do tempo. Então, a circularidade, ela está o tempo, né? Somos seres circulares até porque nós somos todos redondos. Tudo é redondo na natureza, não tem um rio reto, a não ser o rio Pinheiros do Tietê, em São Paulo, que foi retificado. Não tem nenhuma dobra, nenhuma curva que seja tum-tum, reta, né? É tudo circular. Então, a gente tem essa herança da circularidade, a gente tem a herança da linearidade, que surgiu exatamente com a invenção da palavra, da sequência de palavras, que vai virando um discurso, um percurso que vira um discurso, um curso de palavras que vira um percurso, uma palavra atrás da outra, que vira um discurso. Tanto é que a palavra, quando a gente gente sempre lê em linha. Seja ela de esquerda para direita, de cima para baixo, da direita para a esquerda, é sempre uma palavra atrás da outra. Não existe outra maneira. Então, essa experiência sequencial da invenção da linguagem, ela dá a linearidade. Ela dá a nossa experiência de estrutura linear. Então, a gente tem a circular, a gente tem a linear. E no livro Códex, que é amarrado, ainda é mais linear ainda, porque ainda você vai no índice. Onde eu quero ir? Eu quero ir na página tal, você vai lá e acha, e é uma coisa atrás da outra. Está todo amarrado. Agora, imagine um livro de rolo, lá do arcaico, lá antes, quando estavam contando a história de Gilgamesh, que virou a Gênese, que não tem nada a ver com a história judaico-cristã. Quem fala sobre isso, eu já vou dando as referências para quem quiser estudar. É Haroldo de Campos, na Cena de Origem, que ele analisa, demais esse livro, da perspectiva, fiquei anos estudando isso, fui para Jerusalém estudar isso aí, fui atrás dessa história, ganhei uma bolsa para estudar. Por quê? Porque ele falava que o aramaico, que veio dessa escrita dos cuneiformes, que caiu no aramaico, que essas primeiras narrativas míticas da origem do mundo, porque sempre a questão é essa, né? Da onde viemos, para onde vamos, aonde estamos. A gente não sai dessa, seja na ciência, seja na arte, onde estamos e para onde vamos e da onde viemos, e da onde viemos se torna muito importante hoje em dia. Aí é uma questão minha pessoal, existencial, né? Que tem muita eu estou fazendo agora uma inflexão por outro caminho, me derivei para outro lugar, vocês me trazem de volta, porque se fala tanto em apocalipse, final de mundo, né? E na verdade eu acho que o maior ato de resistência, lá vem a política, mas aqui hoje em dia eu não consigo escapar disso, gente, desculpa, o ato de resistência maior é ir no contrapelo. O que é ir no contrapelo? É nadar contra a corrente. O que é ir nadar na contracorrente? Isso é em direção à fonte, à raiz. Não é ir no fluxo. Se a gente for no fluxo, a gente vai e vai ficar longe da origem. Então eu acho que a gente tem que saber a origem de tudo. Né? Da palavra, da imagem, a origem dos alimentos, de onde eles vêm. A origem de tudo. A gente tem que fazer esse esforço. E tratando-se de livro, isso é fundamental. Então, Haroldo de Campos, voltando, lá na Cena de Origem,
Por que eu estou falando isso da palavra, da linearidade? Porque... isso já foi. Porque... Não, que eu quero falar da coisa da linearidade. Porque a escrita do aramaico, da onde nasceu a Gênese, ela, que é onde a palavra se dá como estado poético, e que a Gênese não tem nada a ver com dogma religioso judaico-cristão baseado na linguagem fonética, porque a nossa linguagem fonética é um sistema de sinais que representam sons e que você encarcera o sentido. Mesa é mesa, cadeira é cadeira, você é você. No Oriente e na estrutura de pensamento arcaico, é uma estrutura de pensamento e de visão de mundo totalmente diferente. Então, quando a gente trabalha com a matéria poética, a gente tem que deslegendar as palavras e criar associações que, de repente, façam a gente aproximar pedra de folha, pedra-folha, pedra-folha. Quando você pega essas duas palavras e coloca do lado da outra, aquilo gira um abismo de sentidos. Então, como que a gente pode deslegendar as palavras que atualmente estão tão caixinha de comentário, estão tão ancoradas? A gente está vivendo uma crise de representação da linguagem. Então, em livro de artista, para quem trabalha com palavra poética, a gente tem que entender, então, o que é poiesis, o que é poética, o que é a palavra em estado de poesia. Que palavra é essa que a gente tem que desencaixar, que a gente tem que desarranjar? E a palavra poética é pura imagem. A palavra poética é ativadora de imagens. Então, a linearidade que fez a construção dessa linguagem, uma palavra atrás da outra, fez a gente cair nessa experiência de construção de texto. Tanto é que a palavra texto vem de trama, tecer. Toda vez que a gente escreve um texto, a gente está tecendo ideias, sentidos. Porque você vai botando uma palavra atrás da outra, aquilo vai criando uma trama, né? Uma costura. Daí, quando chegou com a invenção da prensa móvel em Gutenberg, 1400 e pouco, teve uma revolução na maneira da palavra e imagem ancorarem em lugares. Tinha o papiro, tinha o pergaminho, tinha o livro de rolo. Me lembrei, o livro de rolo. Imagina você mexer num livro de rolo. Aqui você tem um índice, você olha a página, você chega no lugar, é tudo linear, tudo encaixotado, tudo certinho. Você acha rapidamente. Versículo tal de tal lugar, a tal versão do momento que aconteceu tal coisa, épica. Você tem que ficar dando 20 rodadas para descobrir aonde está o texto. Então, é uma coreografia. Alguém já viu um livro de rolo, uma Torá? Gente, é imensa. Tem que ter 2 pessoas para carregar. E o hábito era uma leitura coletiva. Se alguém já foi nesses lugares mais antigos, islâmicos e judeus e judaicos, porque o cristianismo apareceu bem, né? Não, o islamismo apareceu depois do cristianismo. Mas tem uma tradição muito próxima ao judaísmo, que são as religiões monoteístas. Tem uma coreografia na maneira de lidar com aquilo. Você tem que ter, é um peso que você tem que carregar, você abre, você gira, né, para abrir naquele lugar, e aquela coisa se expande, é uma coisa infinita, é um rolo infinito de texto. E aquilo promove uma coreografia diferente disso aqui. Então, o que eu quero dizer é que se a gente se adentra na história do livro e vai descobrindo as formas diferentes do livro acontecer, a gente vai descobrindo também que corpo era aquele. Que corpo era aquele que mexia nisso aqui? Né? Hoje a gente está assim, né? Que corpo é esse que vai acontecer? Que relações são essas de espaço e tempo, de palavra e imagem que vão acontecer numa tela plana que não tem profundidade material? Não é crítica, é um outro suporte, mas é bom a gente pensar, né? Que evocações de relações de espaço e tempo, cada materialidade, cada forma de livro evoca e convoca uma ideia de espaço e tempo que tem a ver com uma determinada época.
Daí, quando pinta a prensa móvel, e aí começa a ter a velocidade mecânica e agora elétrica, né? As imagens e textos começam a se relacionar de uma forma diferente, até cair em 1800, com a ideia do jornal, das notícias, das informações, que é o formato jornal, uma página só, tendo palavras e imagens completamente diferentes convivendo juntas, e o olhar começa a zapear. Isso é uma experiência recente, de 1800, é muito recente, onde o olho, ele zapeia. Você, é a coisa mais doida, né? Você pegar um jornal e você tem lá uma foto do Hubble pegando, captando uma imagem que demorou anos-luz para ser que está à distância de anos-luz e demorou não sei quantos anos para capturar a imagem, do lado de uma notícia econômica, de um desastre de trem, né? E de um jogo de futebol. Então, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Então surge uma outra experiência de estrutura narrativa, que é a experiência... Não, tudo bem. A experiência simultânea, da simultaneidade, né? Então, e a partir de 1800, o homem moderno se caracteriza por o advento de uma outra noção de tempo e espaço, que é essa simultaneidade. É que a gente já perdeu o frescor do inaugural. É tão difícil falar uma coisa que seja inaugural. Porque vocês podem imaginar, para alguém que nunca viu isso, nunca viu o cinema, ver aquele trem, a primeira imagem, aquele trem que tem aquela velocidade, né? Hoje a gente não tem mais essa experiência. Ou a primeira experiência de uma folha com informações díspares, justapostas ao mesmo tempo, e o olho pode zapear e selecionar e ler tudo ao mesmo tempo aqui agora. É uma revolução. Então isso é uma outra estrutura narrativa. E tem uma outra estrutura narrativa que é muito fresca, vamos dizer, tem desde após a Segunda Guerra, ainda mais com a ideia, né, o computador que vai aparecendo nessa época, todo o sistema maquínico e tudo mais, que é o rizomático, que é essa coisa dessa superfície, tanto é que quando a gente navega em computador, a gente abre um link, abre outro, abre outro, abre outro, abre outro, abre outro, você já nem sabe mais onde você está. Você perde totalmente a noção do lugar, a tal da não localidade. Você vai indo e você vai se espalhando, perdendo a noção do todo. Né? Essa é a nossa experiência atual rizomática. Por isso que as pessoas andam muito desconcentradas também, porque é uma coisa neurológica, é uma neurologia que está sendo fundada, é um outro corpo que está sendo fundado. Tanto é que criança pequena, velocidade para um aparelho desse, ela já vem sabendo, gente, é uma doideira. Hã? Não, isso. Né? É impressionante, né? Por quê? Porque já vem com isso injetado, né? Vai passando, é uma coisa que passa mesmo. E como informação, né, nas células e na formação do cérebro. Então a gente está vivendo atualmente essa experiência de uma narrativa rizomática, que é da superfície em expansão. Quem sabe possa nascer um livro de artista assim, né? Ou que nem aquele conto do Borges, do cartógrafo. Até tem um trabalho de alguém que está fazendo, eu li naquela lista que você me deu, de alguém que cita o Borges, não me lembro quem. Você? Né? Que é a ideia do cartógrafo, dessa geografia expansiva, que o mapa vai virando o tamanho do mundo. Né? Quem sabe o teu livro, de repente, possa trazer essa experiência. Né? Para não virar o livro não virar um suporte para um conteúdo. É isso que eu quero assim, analisar bastante amanhã com vocês. Então, o que a gente começa a entender? Que o livro de artista, ele é um objeto-livro, ele pode ser um livro-objeto, ele pode ser um caderno de registros processuais, porque... e tem ainda, desculpa, uma outra modalidade de livro, que é bem contemporânea, que foi meio inaugurado pelo Marcel Duchamp, que é a Caixa Verde, que ele fez um monte de registros dos processos dele da montagem do grande vidro, e aí ele apresenta uma caixa com folhas soltas, que na verdade se remete às antigas folhas quando elas ainda não eram costuradas,
né? Se carregavam papiros soltos, imagina a confusão, né? De histórias que precisavam ser grudadas de alguma maneira. Então ele traz essas folhas soltas que o grupo Fluxus aproveitou bastante. Então tem essa outra categoria de livro de artista, que é a apresentação, não é apresentação de processo, não é bem essa palavra, é caderno de processo que registra, que é quase caderno de performance, vamos dizer assim. Não é um objeto performático ou performatizador, mas que ele mexe com a questão de uma coisa em processo, né? E tem os cadernos de viagem. Agora, nem todo caderno de viagem é livro de artista, mas todo livro de artista pode ser um caderno de viagem. Nem todo livro-objeto é livro de artista, mas todo livro de artista é livro-objeto. Nem todo objeto-livro é livro de artista, mas todo livro de artista é objeto-livro. Dá para entender essa diferença? Por quê? Porque às vezes um caderno de viagem, a pessoa está usando o caderno de uma forma isenta, só um suporte. Por exemplo, os diários da Frida Kahlo. São incríveis, mas ela não pensou aquilo como um livro de artista. Ele é um caderno incrível de anotações que tem elementos incríveis de relação palavra-imagem. Mas ele não é um livro de artista porque não foi pensado por ela. Por quê? Porque quem faz livro de artista pensa o livro como categoria de linguagem, como gênero poético. Eis a diferença. Então não é qualquer impresso que é livro de artista, é impresso incrível, que pode ter relações incríveis de palavra e imagem. Então isso é uma coisa também muito legal de começar a entender qual que é a intenção. Se você está usando o suporte livro para pousar um monte de coisas e que pode ter relações incríveis, ou se você está entendendo o livro, toda a sintaxe do livro, a gramática do livro, a história do livro, como objeto de linguagem. Eu acho que muda muito o modo de ver. Essa era a minha introdução. E aí a gente pode também entender que todo livro de artista, eu gosto de falar duas definições. Uma delas eu que inventei, assim, que eu gosto, eu me identifico. Eu acho que todo livro de artista é uma partitura coreográfica. Ele está sugerindo, pela maneira dele se apresentar, uma coreografia, ou seja, um modo de você acessar. Então, você é um enunciador, a pessoa que está fazendo o livro de artista, a gente é um propositor. A maneira de Lygia Clark, a gente está propondo uma maneira do outro corpo se relacionar com aquilo. Por isso que é uma caixa de surpresa, a gente nunca sabe o que vem dentro de um livro. E a outra coisa é pensar que todo livro de artista é um quase cinema. Essa definição veio de uma definição da Sônia Salsten, que é uma crítica paulistana, fazendo um texto sobre os livros do Walter Caldas. E eu acho incrível essa definição, porque superfície rolante, ela volta para a origem do livro, que é o livro rolo. O que é um livro de artista? É uma superfície contínua, que de repente pode ter interrupções, ela pode ter derivas, são mapas, né? Livro de arte, também vi muita coisa de mapa aí, de livros mapa. Depois eu quero amanhã falar por que isso está rolando, esses assuntos estão tão em ebulição hoje em dia, esse assunto de mapa, de caminhada, né? De cartografia, de geografia, são assuntos muito recorrentes hoje em dia na arte contemporânea. Então amanhã, com o trabalho de vocês, eu quero falar um pouco sobre isso. Mas, de todo modo, essa definição é maravilhosa, porque o livro, com todas as fricções e desvios, ele é uma superfície contínua, cheia de descontinuidades que a gente provoca. Então, eu acho bonita essa definição, que o livro de artista é um quase cinema. E, aliás, o cinema, o pré-cinema, nasceu do livro ilustrado. Essa ideia, para quem trabalha com a literatura infantil, que tem toda essa coisa do álbum ilustrado, do livro ilustrado, do álbum de imagens, gente, desculpa, isso é muito velho. Porque está na própria origem do livro.
foi seccionado, sabe por quê? Porque surgiu, eu sou contra a palavra ilustração. Sou totalmente contra, porque a palavra ilustração vem do iluminismo, quando a imagem, ela tinha que ser legenda do texto. Ela tinha que criar um sistema de equivalência com o texto. Então, no neoclássico, a partir do Renascimento, que acabou caindo no Descartes, no cartesiano, nesse pensamento iluminista, que é a nossa cisão entre corpo e mente, onde uma coisa quer dizer a outra, quando você monta o sistema de equivalência, a imagem nesse momento, ela começou a se torcer para o texto. Ela tem que representar o texto, ela tem que criar um sistema de equivalência, e o livro ele ficou seccionado, ele perdeu um pouco essa fricção, ele virou uma secção, né? Virou um compartimento. A imagem tem que se equivaler. E quando começou o livro infantil, muito antes do Bruno Munari, porque o Bruno Munari deu uma revolucionada nesse sentido, ele recuperou todos os livros de artistas, vocês vão ver, tem a ver com a origem do livro. É sempre um pensamento sobre o próprio livro. Isso é muito legal de pensar, ou seja, é uma história imensa, né? E a palavra ilustração, ela acabou meio torcendo, e a palavra, o texto ficou muito, isso quer dizer aquilo, e no campo do livro. E quando a gente rompe essa fronteira, o livro ilustrado, a ideia, ele começa a aparecer de uma forma muito natural, porque a palavra também pode ser imagem. Livro ilustrado não quer dizer só imagem. O texto também é imagem. O pré-cinema, ele trabalhava com livros que tinham uma narrativa cinemática, uma coisa atrás da outra, que acabou virando em rodas, que você gira e parece figura, que nem flipbook, né? E já tinha a ver com a coisa circular, que você rodava e aquilo girava e... Isso, exatamente. Né? Então, o pré-cinema tem a ver com isso. E no Renascimento, tinham caixas enormes que a pessoa olhava por um buraquinho e via a incidência da luz e mexia e a imagem se movimentava. Né? Então, acabou gerando a fotografia até cair no cinema. O Muybridge, ele é um craque nessa ideia da decupação, da movimentação, para acabar rodando o rolo de filme. Então é uma história assim fantástica para cinema e que tem a ver com o livro ilustrado. A origem do livro ilustrado dentro da nossa tradição ocidental tem a ver com pré-cinema. Então, quem quiser pesquisar sobre isso, tem coisas incríveis sobre isso. Bom, falar um pouquinho do meu trabalho para a gente ver algumas imagens. Bom, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de desenhar, e o meu primeiro livro que eu descobri que era um livro de artista para criança, mas eu não sabia que era, e eu vou mostrar aí para vocês, foi em 81, quando eu sempre trabalhei para a infância, quer dizer, eu sou artista plástica, mas eu trabalho muito com a cultura da infância, fazendo livros infantis, letrinhas de música. Alguém conhece Palavra Cantada? Então, você já deve ter cantado várias musiquinhas que eu fiz. Por exemplo, o Rato. Eu que fiz a letra. Rato, meu querido rato, sou assim. Eu tô com sobrinho de 3 anos, eu conheço bem. Então, eu fiz várias letrinhas de música. Agora já 27. A gente passa 3 anos já. Ou então, oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé. Então, eu sempre fui muito ligada com literatura infantil, com produção da infância, assim, sempre correu paralelo. E em 81 eu fiz o meu primeiro livrinho infantil, que era um livro sem texto. De repente a gente podia ir lá, daí eu já vou falando e vendo. Agora eu senti necessidade de mostrar.